A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Jesus Cristo é Deus que se vestiu de carne, morreu, ressuscitou. Hoje Ele é o Espírito que dá vida, o Espírito Santo que está em todo lugar. Que a paz desse Criador esteja na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Aqui o sumo sacerdote, o líder da religião judaica, o líder da religião que tinha feito da palavra de Deus um sistema religioso, que esse sistema pregou Cristo na cruz. Agora estava julgando, interrogando e condenando Estevão à morte. Por quê? Porque Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, dizia que Deus não morava mais naquele templo em Jerusalém, porque o próprio Senhor disse isso. E que aquele templo seria destruído, porque o próprio Senhor tinha dito isso. E que ele era o Cristo, Filho de Deus, que o próprio Senhor tinha dito isso. Isso é o que Estevão pregava, que aquele que eles pregaram na cruz havia ressuscitado, segundo as Escrituras. Porque Estevão conhecia a palavra de Deus, ele estudava o Antigo Testamento, ele conhecia as profecias e via que tudo aquilo se cumpriu na vida do Senhor Jesus Cristo. Estevão pregava isso. E agora a religião se incomodou com a verdade da palavra, do Evangelho pregado por Estevão. E ele disse, o sacerdote, o sumo, o líder máximo, aquele que foi instituído por Deus para levar Deus para as pessoas e trazer as pessoas para Deus, agora condenava à morte as pessoas que serviam a Deus. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Estevão estava aqui fazendo a sua defesa diante do líder máximo da religião judaica, sumo sacerdote. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, acabou o sumo sacerdócio humano. Porque no próprios profetas diz que Cristo, ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Assim como Cristo, quando foi batizado por João Batista, terminou o ministério de João Batista, ele deveria ter seguido o Senhor, e ele resolveu tocar o seu ministério por conta própria, e o resultado foi a cabeça dele no prato. Assim também o sumo sacerdote, quando Cristo morreu, terminou o encargo do sumo sacerdócio do Antigo Testamento. Ele foi o último sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele fez igualzinho João Batista. Ele viu todas as maravilhas por meio do Senhor, a ressurreição, morte, milagres, não creu e continuou desenvolvendo o sumo sacerdócio, que agora era de Cristo, e ele continuou naquela posição. E agora estava interrogando um discípulo, Estevão, o pequeno Estevão, que amava, servia e tinha experiências reais com o Senhor, e o Senhor dava autoridade e sabedoria para ele falar a palavra de Deus. E agora ele vai fazer uma explanação diante do sumo sacerdócio, do sumo sacerdote. E ele vai ser sentenciado à morte, porque falou a verdade para o líder máximo da religião, que agora usurpava a posição do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o sumo sacerdote. Disse-lhe, o Senhor Deus disse para Abraão, estava mostrando desde o início como que surgiu o povo judeu. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-se à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então essa é a nossa origem. A nossa origem, sumo sacerdote, a minha, a do Senhor e de todos os outros sacerdotes, é essa aqui, é Abraão, que creu em Deus.
que saiu de uma terra de idolatria, uma terra de que não serviam ao Deus vivo todo-poderoso. Abraão com certeza tinha essa experiência de ser idólatra, porque foi isso que ele aprendeu na sua cultura. E Deus falou para ele: sai do meio dessa parentela. Então nós surgimos daí, do nada, de pessoas pecadoras, pessoas condenáveis, porque trocavam o Criador por ídolos mudos. Essa é a nossa origem. Foi assim que Deus nos fez povo, nação escolhida dele. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Então Abraão saiu para ganhar uma terra que ele não ganhou. Ele morreu peregrinando, mas que o filho dele iria herdar. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos, antes do povo surgir. Deus falou para Abraão: olha, tua descendência vai herdar essa terra, mas primeiro vão ficar 400 anos escravos em um país. Que país era esse? O Egito. Veja que Deus falou 400 anos, mas quando você vai ler a história, eles ficaram, parece-me que 430 anos escravos no Egito. 30 anos por conta deles, porque a palavra de Deus já tinha se cumprido. Porque o povo não estudava a palavra de Deus e sofreu mais 30 anos de graça naquela escravidão. Antes do povo surgir, Deus já tinha dito para Abraão. Antes dele ter o filho, Deus tinha dito para Abraão. Então todas as coisas nessa terra e na história estão latentes, patentes diante de Deus. Deus sabe exatamente o que é que vai acontecer comigo nesse dia e com você. Ele é Deus, Ele é o Criador. Nada está longe dos seus olhos. E Deus determinou para mim e para você a sua bênção, a sua pessoa, o seu espírito. Isso é o que mais Deus queria dar para o homem. Mas é que Deus está se manifestando em Abraão, o Rei da Glória, como aquele que faz surgir do nada as coisas que não existem. Deus fez surgir de uma mulher estéril uma nação, que era a mulher do Abraão. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão nesse lugar, nessa terra que eu vou dar para você. O Egito, porque usurpou, além daquilo que Deus havia determinado, mais 30 anos de escravidão, foi totalmente destruído o país pelas 10 pragas que o Senhor usou Moisés para levar para eles. Sendo a última praga a morte de todos os primogênitos, o filho mais velho de todas as casas, na mesma noite, de todos os animais. Aí o rei, o faraó, não suportou, e aí ele inverteu. Faz favor, sai do nosso país. E por fim, quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho, Deus matou o faraó com seu exército todo dentro do Mar Vermelho. Então o país do Egito foi aniquilado pelo julgamento de Deus. Então Deus disse que ele iria julgar aquela nação. Então aqueles que usurpam os filhos de Deus hoje, os religiosos, religiões, serão destroçados pelo Senhor no seu julgamento. Então hoje nós vamos saber direitinho o que a gente faz no meio do povo de Deus. E deu-lhe o pacto da circuncisão. Aliança Deus fez com Abraão. Abraão, como eu e você, fraco, mortal, pecador, não creu o suficiente nem soube esperar a promessa do Senhor. E ele resolveu ouvir o conselho da mulher dele, da Sara, que já era velha, e ela já não podia mais ter filhos, e ela sugeriu que o Abraão cumprisse a palavra de Deus na sua empregada, na Agar, e dali saiu Ismael. E Deus ficou 13 anos sem vir falar com Abraão, e Deus vinha todos os dias falar com Abraão, como um amigo. Então o pecado separa a gente da glória de Deus. Abraão também pisou na bola.
Mas depois de 13 anos, ele se arrependeu. O Senhor veio falar com ele. Agora ele era mais velho ainda. E a mulher, que era estéril, estava mais estéril ainda. E o Senhor disse para Abraão: Abraão, daqui a 1 ano vai nascer o filho da promessa. Mas uma criança demora 9 meses para nascer. Pois é, Abraão, você vai fazer uma ferida em você, para você nunca mais praticar o que você praticou. Você vai praticar a circuncisão, e daqui para frente essa será a minha marca no meu povo. Todo homem no 8º dia será circuncidado após o nascimento no 8º dia. E vai começar com você, que já é velho. E você vai circuncidar você mesmo, seu filho Ismael e todos os homens da sua casa. E daqui para frente, todo que nascer no 8º dia será circuncidado. E a cirurgia de fimose. Sem anestesia, sem bisturi. O bisturi era uma pedra amolada, onde foi feita uma marca no prepúcio do órgão genital masculino. Demorou 3 meses para ele sarar, porque o filho nasceu depois de 1 ano. Então o Senhor veio cortar fora aquilo que Abraão havia praticado, contrário à promessa de Deus. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Abraão morreu. Isaque morreu. Jacó morreu. Mas agora Deus está entregando o reinado da terra nas mãos de José, filho de Abraão, Isaque e Jacó. E lá, no Egito, depois de muitos anos, o país se reergueu, se levantou daquele julgamento de Deus. E agora quem foi para lá como escravo? De novo, José. Que se tornou José no Egito? O segundo depois do rei, do faraó. Foi vendido pelos irmãos, igual Cristo foi vendido por Judas. E Deus foi com ele. Uma história linda. E Deus livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graças e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Mas Deus tinha um projeto: multiplicar o povo de Israel lá no Egito. E depois toda a família de José foi parar no Egito para ele cuidar. E José cuidou de toda a sua família, todos os seus irmãos, dos seus pais, do seu pai, porque a sua mãe já havia sido morta antes de ir para o Egito. E ali o povo de Israel se multiplicou e se tornou como a areia do mar, igual a promessa do Senhor. A ponto do faraó do Egito ficar com medo daqueles escravos. Tem mais escravo do que egípcio. Vamos castigar eles. Vamos matar um pouco desse povo aí. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não acharam ali alimentos. Agora chegou a hora que José ia ser entronizado como o segundo no Egito. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, toda a sua parentela, que era de 75 almas. Está vendo o Abraão lá, que queria ajudar o Senhor? Demorou gerações, demorou décadas. Mas aqui já era 75. Pouquinho, né? 75 pessoas, pouca gente, muito pouco. Mas Deus iria cumprir aquela aliança, aquela marca que Deus fez em Abraão. Eu vou multiplicar vocês como a areia do mar. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais.
foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara, por certa soma de dinheiro aos filhos de Hamor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer rejeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Porque a ordem do faraó era que jogasse as crianças do sexo masculino no rio Nilo, matassem-lhes afogados. Mas Moisés foi preservado por Deus, porque os seus pais amavam e temiam a Deus. E Moisés se tornou o libertador do povo de Israel do Egito, onde ocorreu todas aquelas as pragas que nós falamos agora há pouco. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Quantos anos você tem? Já tem 40? Aqui não é uma idade física, não, é uma idade espiritual. Quando Moisés estava maduro, Deus falou: Moisés, vou libertar meu povo. Mas aqui Moisés queria libertar o povo pela sua própria força, pela sua inteligência, pela sua ciência, pela sua tecnologia. E Deus rejeitou, falou: Moisés, você precisa morrer primeiro. 40 anos no deserto cuidando de cabrita. Quando ele tinha 80 anos, é que Deus cumpriu o chamamento na vida de Moisés. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ir ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ferido, matando o egípcio. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente nesse dia. Amém.